É tema de julgamento no Supremo Tribunal Federal o chamado mensalão. Por outro lado, é um assunto que interessa em muito a sociedade brasileira, que quer ver atrás das grades aqueles que roubaram o patrimônio público. Nós iremos falar sobre esse assunto hoje, no Além da Notícia, com o juiz da comarca de Barbacena, Dr. Alanir Rabeca. No programa de hoje nós iremos falar sobre o mensalão. O Supremo Tribunal Federal está em fase final de conclusão dos trabalhos para o julgamento dos condenados. Nós convidamos o juiz de direito, titular da unidade jurisdicional do Juizado Especial da Comarca de Barbacena, juiz Dr. Alanir. Ele vai falar sobre esse assunto. Participa também conosco do programa Dr. Reinaldo Fortes, ele que é advogado e professor universitário. Dr. Alanir Rabeca, satisfação recebê-lo aqui no programa para que a gente possa tratar de um tema que é de interesse de toda a sociedade brasileira, em especial aqui de Barbacena, da nossa região, Conselheiro Lafayette, Ouro Branco, Congonhas, que recebem o sinal da TV Estrada Real. Eu gostaria já, com a primeira participação do senhor, que o senhor falasse para nós o que é o chamado mensalão. Eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos aqui para discutir tema tão importante e que levará o conhecimento, na medida do possível, a toda a região nessa TV que tem um índice de audiência muito grande. Na verdade, o mensalão como todo brasileiro, é uma palavra que foi adotada para definir uma circunstância. Para batizar esse fato, tudo, que esse fato na história do país. E salutar, né? Porque falando do mensalão se evita uma série de outras indagações que tiram o foco da questão. Certamente vem do termo mensalidade. Do termo mensalidade. Em 2005 foi veiculado um vídeo onde se tramava uma corrupção, um pagamento para beneficiar um falso empresário. E nesse vídeo foi mencionado o nome do então deputado Roberto Jefferson. E ele, não entendendo que deveria sozinho responder por aquilo, acabou então deflagrando todo esse processo, relatando todo um sistema de corrupção envolvendo agentes públicos, né, para receber esse 30 mil reais por mês, daí o mensalão, porque entenderam que esse valor era alto, então seria um aumentativo da mensalidade, então batizaram de mensalão, que era para atender a interesses político-partidários. Então veio aí desse fato, desse episódio, o nome mensalão e o desencadeamento de todo esse processo. Então esse processo está sendo atualmente analisado em fase final pelo Supremo Tribunal Federal. E eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores exatamente essa situação. Nós, enquanto pessoas comuns, somos julgados por um juiz. Neste caso aí estão envolvidos diversos políticos que são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Por que dessa diferença? Isso tem a ver com uma das imunidades parlamentares, que é a chamada imunidade formal de prerrogativa de foro. Então, o STF é sim o órgão de cúpula do Poder Judiciário no Brasil. E, em sendo órgão de cúpula, em regra, ele vai julgar procedimentos ou processos em grau de recurso, aonde outros já julgaram, pelo menos uma ou duas vezes, em tribunais inferiores, em juízos inferiores. Nesse caso, é uma das raras exceções, principalmente na esfera criminal, aonde o STF tem a chamada competência originária. Ou seja, o STF, então, é aquele que julgará como se fosse o juiz aqui de Barbacena, em primeira e última instância. Então, essa prerrogativa de foro que os deputados têm é que leva a competência do julgamento deles ao STF. E, é claro, existem outros envolvidos que não são parlamentares,
como o Marcos Valério, por exemplo, mas de todos os envolvidos, né, mesmo não sendo parlamentares, existe a conexão e a especialidade, pelo princípio da especialidade, todos eles serão julgados pelo STF, porque não dá para dissociar o que o particular fez no envolvimento junto com os parlamentares, com as autoridades públicas e, portanto, se eles têm esse privilégio de foro, todo o julgamento passa a ser competência do STF. Doutora Alani, o senhor falou sobre esse foro especial que tem, no caso, os parlamentares. Recentemente, nós tivemos um episódio que chamou a atenção de toda a sociedade brasileira, que foi o caso de um deputado que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal e, de certa forma, foi absolvido pela Câmara dos Deputados, que manteve o seu mandato. Né? Voltando a falar sobre o cidadão comum. Se ele for condenado, ele perde o seu emprego. Né? Qual essa relação aí? O que aconteceu aí, que você acha? Vamos falar, então, dessas imunidades, por que elas existem e como aconteceu todo esse procedimento de uma forma resumida e objetiva. Para não fugir, né, ao caminho do programa. Veja bem, os parlamentares, eles têm imunidades de natureza material e de natureza formal. As imunidades de natureza material normalmente são ligadas à função que ele exerce. E as de natureza formal são ligadas, então, diretamente à pessoa dele. A princípio, parece algo que vem a beneficiar alguém ou algumas pessoas de forma particularizada, mas não é bem assim. Porque, na verdade, quando um deputado, quando um parlamentar, seja senador, seja deputado, assume, ele está, na verdade, sendo diplomado através de uma eleição que ele ganhou o mandato para representar o povo. Ora, na representação deste povo, ele tem que ter certas garantias para ele ter realmente a capacidade de levar todos esses argumentos que são a vontade do povo que o elegeu, sem que ele sofra represália de qualquer natureza. Então, daí nasce as imunidades. Então, a imunidade material, ela está relacionada com a sua opinião, né, com as suas palavras, com os seus votos. Quer dizer, tanto na área criminal... Você refere à sua atuação. À sua atuação. Enquanto parlamentar. Tanto na área criminal quanto na área civil, ele detém essa imunidade material, para que ele não possa ser prejudicado por estar ali levando a vantagem daquele que ele representa, que é o povo. Bom, ele tem as imunidades que são as chamadas formais, que têm uma ligação muito mais direta com a pessoa dele, portanto, são de natureza criminal. Ou seja, ele tem a impossibilidade de ser preso. A exceção é o flagrante delito por crimes inafiançáveis. São crimes mais graves, né? Que são aqueles crimes de natureza hedionda, aqueles que têm uma pena mínima superior a 2 anos. Nesse caso, ele poderá ser preso em flagrante, mas mesmo assim, a Casa Parlamentar tem que ser informada para que eles emitam, então, depois ao STF, uma apreciação sobre a manutenção desta prisão. Ele tem as prerrogativas de natureza processuais, né? Então, ele não poderá ser processado senão depois de... Hoje, o STF não tem que ter mais autorização da Casa Legislativa para processar o parlamentar, como existia antes da emenda 35, da emenda constitucional. Mas ainda assim, a Casa Parlamentar tem que ser informada desse processo, né? E em 45 dias, a Casa Legislativa informará ao STF se haverá ou não a suspensão desse processo. Então, veja bem, a suspensão desse processo também parece que vai beneficiar o infrator, mas não é bem assim, né? Porque à medida que suspende-se o processo contra ele, suspende também a prescrição. Porque o grande problema de suspender o processo é o lapso temporal que ele poderá ficar suspenso e assim ocorrer a impunidade. Mas não, é como se o tempo parasse
naquela suspensão. Suspendeu o processo, suspende também, naquele período de suspensão, a prescrição. Razão pela qual ele, perdendo o mandato de alguma forma, seja porque terminou o mandato dele, seja porque a casa autorizou a continuidade do processo, ele volta a ser processado. O Gilmar falou com o senhor a respeito desse deputado que foi condenado, né, no Supremo Tribunal Federal, e uma condenação já chamada transitada em julgado, ou seja, não tem mais recurso, não tem nada. Inclusive está preso. E ele é deputado. E o julgamento do Supremo Tribunal Federal não fez, até agora, com que ele perdesse, não o condenou a perder o mandato. E a Câmara dos Deputados não cassou o mandato dele. Como é que é essa situação? O sujeito é deputado federal, está preso, nem pode ir às sessões e não perde o mandato. Continuando ainda sobre esse prisma das imunidades, para chegar a responder a sua pergunta de forma mais completa, então nós temos essa terceira, né, imunidade formal, que refere-se então à prerrogativa de foro. É esse privilégio de foro que leva ele a ser julgado pelo STF. O STF, então, nesse processo do mensalão, com relação a perda do mandato, já pegando carona nessa ideia de uma reformulação política que veio desde a lei da ficha limpa, então, impulsionado por tudo isso, o STF também entendeu que a perda do mandato seria automática. Então, uma vez condenado, ele perderia automaticamente seu mandato. E por que isso? Porque existe um artigo 115 da Constituição, diz que os direitos políticos serão suspensos havendo uma condenação criminal transitada em julgado. Então, nesse caso, indo lá para o artigo 55, inciso 4, o parlamentar perderia o mandato se ele tiver os direitos políticos suspensos. Então, de forma objetiva, entendeu os ministros do STF, não por unanimidade, mas por maioria, que essa perda de mandato seria automática. Então, caberia à Casa Legislativa apenas declarar a perda desse mandato. Na opinião do senhor, esse caso ainda não está encerrado, porque ainda tem várias discussões a respeito desse assunto. O deputado vai ou não perder o mandato? Existiu agora, recentemente, um julgamento do STF que foi concluído agora nos dias passados, que foi do senador Rivo Cassol. E aconteceu um fenômeno interessante. Houve a substituição de 2 ministros do STF, né? E sai o ministro Peluso, sai o Aires Brito, entra o Barroso e o Zavascki. O que acontece, então? Eles, no julgamento do Rivo Cassol, que é um senador, em outro feito, entenderam, ao contrário do julgamento do mensalão, que não, que a perda do mandato não seria automática. Baseado no parágrafo 2º desse mesmo artigo 55, que diz o seguinte, que somente e por voto secreto da Casa Legislativa ele poderia perder o mandato. Então vejam vocês que esse julgamento vai interferir lá no mensalão e essa polêmica continua. Essa polêmica continua porque se aqueles lá do mensalão, aqueles parlamentares, foi decretado que eles perderiam o mandato em virtude da condenação criminal transitada em julgado e ainda não transitou, é bom que se diga, ainda não transitou, caberia à Casa Legislativa apenas declarar a perda, mais nada. Mas esse novo julgamento que foi feito relativamente ao senador Rivo Cassol, aconteceu esse fenômeno, com esses 2 novos ministros assumindo a posição daqueles que votaram a favor da cassação automática, inverteram o voto deles
nós tivemos, então, esse choque. Num julgamento, entenderam que seria automático e no outro entenderam que não. Que dependeria, sim, da decisão da Casa Legislativa e não apenas declarar que ele perdeu o mandato. Então, nós estamos nesse período aonde essa polêmica vai prosseguir por muito tempo. Agora, vejam vocês, é interessante as falas do ministro Gilmar Mendes. Ora, uma vez que ele está com o mandato do povo, e ele permite que seus interesses privados se sobrepõem aos interesses públicos, nada mais justo que ele automaticamente perdesse o mandato. Mas, como eu disse para vocês, essa polêmica ainda vai continuar, até porque a decisão do mensalão ainda não transitou em julgado, né? Existem ainda recursos pendentes que eles só podem ser manejados a partir da publicação do acórdão. Publicaram o acórdão, porque só a partir daí os recursos podem ser manejados. Então, eles ainda estão pendentes e essa polêmica vai continuar, principalmente agora, né, com esse dado novo, onde num outro julgamento um parlamentar não perdeu automaticamente o mandato. O senhor tocou no assunto aí, que o senhor tratou do assunto e puxou um outro assunto. O senhor relatou o seguinte: quando estavam os ministros A, B e C no Supremo Tribunal Federal, eles entenderam que não haveria perda automática. Esses ministros saíram, aposentaram, enfim, não estão mais lá, e entraram ministros novos. E estes ministros já entendem o contrário. Aí eu pergunto, senhor, na verdade, o Supremo Tribunal Federal tem essa discricionariedade, ele não está vinculado à Constituição, às leis, para decidir? Como é que o ministro uma hora entende de um jeito, outra hora entende do outro? A população fica assim, mas ele não tem que seguir a lei igual todo mundo? Como é que ele decide assim? Como é que há essa divergência? É exatamente essa questão que nós colocamos. É uma questão de entendimento. A Constituição da República nos leva, em seus artigos 55, incisos e parágrafos, e o artigo 115, nos leva à possibilidade de uma interpretação nos dois sentidos. Então, os primeiros ministros que julgaram entenderam, esses dois que saíram, entenderam que não, que seria automático. Ora, a interpretação dos outros dois foi que não seria, dos que entraram. Por isso houve essa divergência de julgamento. Ou seja, a Constituição permite a eles a interpretação nos dois sentidos. Não é que eles estão agindo contrários ao texto constitucional. Eles estão interpretando o texto constitucional de forma diferente. Existe um fenômeno, só para exemplificar, que chama mutação constitucional. Essa mutação constitucional é um fenômeno que ocorre somente quanto à interpretação do texto. Ou seja, vamos dar um exemplo. A Constituição americana, no passado, entendia que aqueles que tratassem os negros de forma igualitária estariam errados. Hoje eles interpretam exatamente diferente. Que se tratar diferente é que está errado. Ou seja, não mudou uma vírgula da Constituição. O que mudou foi a forma de interpretação. E isso acontece na Constituição brasileira. Neste caso, por quê? Porque no artigo 55, inciso 4, diz que suspensos direitos políticos, automaticamente perde-se o mandato. E ele perdeu os direitos, teve suspenso seus direitos políticos em virtude da condenação criminal, que está no artigo 115 da mesma Constituição, inciso 3 da mesma Constituição. No entanto, esse artigo 55, em seu parágrafo 2º, diz: no caso do inciso 2, haverá um julgamento por voto secreto, aonde será determinado se o parlamentar perderá ou não o mandato. O inciso 2, justamente a condenação criminal. Então, há um choque nesses princípios aí que está dando interpretações diferentes, né? Interpretações possíveis nessa circunstância e que realmente só a mudança
desses 2 ministros aconteceu essa reviravolta. E é lógico, como eu disse, a polêmica continua. Por quê? Porque o julgamento de um parlamentar posteriormente ao mensalão deu um resultado da perda automática de mandato diferente. Então, nesses julgamentos dos recursos de embargo de declaração e embargo infringente, que não se sabe ainda que será aceito também, é uma outra coisa que poderá ser discutida a oportuno tempore, para não sair da pergunta. Mas, de qualquer forma, essas imunidades é que vão acabar gerando essas discussões sobre a perda ou não automática do mandato, de acordo com a interpretação constitucional dada por cada ministro. E há essa polêmica que continuará certamente por muito tempo. Nós estamos conversando hoje sobre o mensalão. Nosso entrevistado é o Dr. Alanir Rabeca. Ele é juiz aqui na comarca de Barbacena. Participa também do programa o advogado Dr. Reinaldo Fortes, que é também professor universitário. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos a seguir com mais um bloco do programa Além da Notícia, debatendo este assunto tão importante para a sociedade sobre o mensalão. Articulamos uma reunião com a Caixa Econômica Federal para a construção em Barbacena, de agora até o final do ano que vem, próximo ano, de 1.200 novas casas do programa Minha Casa Minha Vida. São 1.200 casas e nós vamos, com essas 1.200 casas, 1.200 moradias, nós vamos zerar o déficit habitacional levantado pelo governo federal de Barbacena. Essa atitude nossa de acertar com a Caixa Econômica a construção de 1.200 moradias zera o déficit que está construindo. Serão construídas 320 moradias no bairro Nova Cidade e 880 no bairro Montemagno. O bairro Montemagno vai virar uma cidade. 880 casas lá serão cerca de 4.000 novos moradores naquela área. E vai exigir da Prefeitura investimento em saneamento, em saúde, em creche. E vamos fazer um grande serviço para abastecimento de água e esgoto para aquela região. Então o impacto vai ser muito grande, mas vamos fazer essa obra. Barbacena, nesse um ano, com essas obras, vai receber uma injeção de 80 milhões de reais. É o valor do empreendimento. 80 milhões de reais. Barbacena, uma cidade para acreditar, construir e transformar. Barbacena é 10. Barbacena é 10 mesmo, cara. Barbacena é 10. 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 Bom? Voltamos com o segundo e último bloco do programa Além da Notícia de hoje. Hoje nós estamos falando sobre o mensalão. Participa conosco do programa o Dr. Alanir Rabeca, ele que é juiz especial da comarca de Barbacena, também é juiz da turma sucursal, é juiz eleitoral da 25ª Zona Eleitoral, que tem sede aqui em Barbacena, é professor universitário, tem um excelente e importante trabalho realizado na área jurídica, não só em Barbacena, mas em toda essa região. Conosco também, Dr. Reinaldo Fortes, que é advogado e professor universitário. Dr. Alanir, o Supremo Tribunal Federal está atualmente analisando os embargos do julgamento que foi realizado no ano passado,
onde vários políticos, vários empresários foram condenados nesse chamado mensalão. Nós, enquanto pessoas físicas, quando nós somos julgados por um juiz e nós recorremos, um outro juiz de uma outra instância é que faz a análise desse recurso. No caso específico do mensalão, os mesmos juízes, que são os ministros do Supremo Tribunal Federal, estão analisando esses embargos. Por que isso acontece? Como nós dissemos anteriormente, a competência do STF como tribunal não é somente recursal. Tem as competências chamadas originárias. É como se eles fossem o juiz de primeiro grau. No caso dos parlamentares da esfera federal, ocorre essa competência originária. E se ele é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, só ele mesmo poderá rever suas decisões, Então, esse duplo grau de jurisdição, princípio também constitucionalmente consagrado, ele se relativiza aí. Mas vejam vocês, o juiz de Barbacena, por exemplo, o juiz de Juiz de Fora, o juiz de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de São Paulo, que julga alguém, ele está julgando. E, havendo então insurgimento, objeção, quanto àquela decisão desfavorável a ele então recorrerá a um outro tribunal, e esse tribunal, ele não vai julgar apenas com um magistrado. Esse recurso será julgado por um colegiado. Daí a diferença entre a sentença e o acórdão. A sentença é a decisão judicial proferida por um juiz, por um magistrado. E o acórdão, ao contrário, é uma decisão proferida por um colegiado, por mais de um magistrado. No caso do STF, nós diretamente já temos o julgamento colegiado. Então, isso já inibe um pouco aquela história do indivíduo ser julgado por uma opinião única. Então, já não é aquela história, eu vou ser julgado por um juiz único, chamado de juiz monocrático, mas não gostei, vou pedir aí a reconsideração a um colegiado de magistrados. Caso, na verdade, o resultado é a decisão da maioria. De um colegiado. Então, na verdade, já inibe aquela ideia de que ele está sendo julgado por um só. Mas, ainda assim, realmente numa conduta difícil, o STF será revisor de si próprio. Doutor Lani, agora eu vou olhar aqui pelo lado do meu cliente, pelo lado, vamos colocar, ou do autor da ação ou do réu. Um cliente meu vai ser julgado pelo senhor. O senhor dá a sentença, decide. A gente acha que a sentença não está adequada, não foi justa, então nós vamos fazer um recurso. 3 outros juízes, no caso do juizado especial, vão analisar esse recurso. E o senhor não estará nessa turma necessariamente, Bom, ainda assim, há a possibilidade de um outro recurso. Se esses 3 recursos, se esses 3 juízes a gente derem um acórdão e a gente não concordar, eu ainda posso, em determinadas circunstâncias, ir ao STJ, num recurso especial, alguma coisa dessa natureza. Bom, quanto a isso, neste caso, eu tenho a manifestação do senhor, eu tenho a manifestação de outros 3 juízes e tenho ainda a possibilidade da manifestação de outros ministros que estão lá em Brasília. No caso dos réus lá no mensalão, qual a chance que eles têm de terem qualquer modificação nos recursos se os ministros que proferiram um acórdão, são os mesmos que vão julgar o recurso? Eles vão mudar de opinião ali no mesmo? Não estaria prejudicado o recurso, o direito ao duplo grau de jurisdição do réu? Eles não estariam sendo prejudicados pela própria lei? Acrescentando essa pergunta, doutor Reinaldo, existem fatos novos que podem ser trazidos ao processo? Com relação ao doutor Reinaldo, como não poderia deixar de ser combativo advogado que tinha que ir nessa direção. Mas, na verdade, é assim. Não tem como nós irmos a uma corte judicial maior do que o STF, porque ele já é o órgão de cúpula. Já temos a ideia de que ele não foi julgado por um só, ele já foi julgado por um colegiado,
E já há uma outra história, doutor Reinaldo, muito interessante. Nós já tivemos 2 ministros substituídos, que foram substituídos. E veja você que nesse julgamento mais recente já houve uma mudança de direção sobre um tema relevante, que é a perda automática de mandato. Olha só, se não me falha a memória, o artigo 75 do Regimento Interno do STF, neste caso, permite 2 tipos de recursos para serem impetrados após a publicação do acórdão, da decisão colegiada que condenou os réus. E esse prazo foi até elastecido para a defesa, justamente pela complexidade e pela quantidade de elementos que estão sendo julgados. Então, houve, né, é possível isso a critério dos ministros, então realmente foi dilatado esse prazo para apresentação desses recursos. Quais são esses 2 recursos? Primeiro, o embargo de declaração. Bom, o embargo de declaração serve objetivamente para quê? Para que você possa pedir ao juiz que sane obscuridades que houveram no acórdão, contradições que houveram no acórdão e omissões. Vocês vão de convir comigo que nesse universo de papel, de voto, pode haver sim omissões, contradições, obscuridades. E por que não dizer, chamar a atenção inclusive para erros de natureza material que também poderão ser corrigidas através desses embargos de declaração. A princípio, poderia não mudar muita coisa, porque primeiro o relator do processo é o mesmo. No caso, o ministro Joaquim Barbosa. Presidente do Supremo Ministro. Houve uma discussão muito acirrada sobre isso, se o Joaquim Barbosa poderia continuar sendo o relator do processo, uma vez que assumiu a presidência do STF. E o regimento interno permite isso de forma expressa. Isso foi uma jogada da defesa, um mecanismo usado pela defesa para tentar mudar a relatoria. Que na primeira instância, quando ele assumiu a relatoria, ele não era presidente. Ele não era ainda o presidente do STF. Iniciado no dia 2 de agosto de 2012 o julgamento desse processo. Então, mas vai continuar o Joaquim Barbosa certamente como relator e pode um erro ou outro ser corrigido e não mudar muita coisa. Pode acontecer de não mudar, porque é só para que sejam corrigidos erros, contradições, omissões, obscuridades e erros materiais, como nós dissemos. Mas vejam bem, detectado um erro que mude a conclusão do voto de cada um dos ministros, esse embargo de declaração tem o que nós chamamos de efeito infringente, ou seja, poderá mudar a conclusão. Detectado um erro, uma contradição, que não tenha, né, uma relação direta de razoabilidade com a conclusão. E se isso acontecer, há a alteração. Então, mais uma vez, a difícil tarefa do STF como sendo órgão revisor de si mesmo, mas poderá acontecer. Mas eu acho que o que muda mais nessa questão seriam os embargos infringentes. Esse mesmo artigo 75 do regimento interno do STF prevê a possibilidade, nesse caso, de embargos infringentes. E o que é embargo infringente? Embargo infringente serve para quando há uma condenação, mas não há uma condenação absoluta, foi apertada essa condenação, usamos o termo mais popular, para que eu possa pedir aí que isso seja revisto. E o que acontece? No caso do STF, quando 4 ministros votam pela absolvição, seria possível os embargos infringentes. Bom, aí nós já temos, dos 38, são 12. 12 poderão, nesse caso, lançar mão desse recurso do embargo infringente. Mas há aquela polêmica, pode ou não pode receber o recurso de infringência nesse caso? E da onde surge essa polêmica? Porque em 1990 houve uma lei regulamentando os recursos no STF. E essa lei não regula o embargo infringente, embora o regimento interno
faça essa previsão. Então a grande polêmica é essa. Mas alguns ministros, como o Marco Aurélio, por exemplo, que já é um ministro antigo na casa, ele é favorável aos embargos infringentes. Porque aí sim é uma maneira de se respeitar realmente a instância revisora. E por que isso? Porque em caso de embargo infringente, muda a relatoria. A relatoria não é a mesma relatoria que julgou o processo principal. E mais, não há revisor. Então, eles vão proferir os seus votos em cima do voto do juiz relator, do ministro relator, que não será o mesmo Joaquim Barbosa. Doutora Alani, duas perguntas que talvez sejam as que mais inquietam a sociedade brasileira para ter respostas para elas. A primeira delas é a seguinte: uma vez encerrado o processo no Supremo Tribunal Federal, os condenados passam a cumprir as penas imediatamente ou existe ainda alguma outra fase nesse processo? Segundo, com relação aos parlamentares que são condenados, eles também passam a cumprir a pena ou ainda depende de alguma decisão da Câmara? Não. Primeiro, a decisão tem que transitar em julgado. O que é uma decisão transitar em julgado? É não caber mais recurso. Por enquanto, ainda existem os embargos de declaração e os embargos infringentes. A partir do momento que forem julgados, se os embargos de declaração forem os únicos a serem aceitos, certamente esse ano o processo termina. Se houver aceitação dos embargos infringentes, esse processo vai invadir 2014. Não há nenhuma dúvida. Talvez chegue até 2015. Acha que qual é o prazo ainda para que possa aí encerrar? Acho que 2015 não passa, ainda que sejam aceitos os embargos infringentes. Nesse caso, transitada em julgada a decisão, ou seja, não cabe mais recurso, imediatamente se inicia o cumprimento das penas. Isso é tranquilo. Então, como existem vários envolvidos, isso pode estar acontecendo em prazos diferentes? Pode, porque a sentença pode transitar em julgado para uns, o acórdão pode transitar em julgado para uns e não para outros. Digamos o seguinte: um dos réus teria sido condenado por 8 votos. Não caberia recurso. Caberia o embargo de declaração, que terminaria ainda esse ano, mas não caberia os embargos infringentes. Nesse caso, transitou em julgado para esse e não transitou em julgado para o outro, caso admitidos embargos infringentes. Então, as execuções podem começar, sim, em épocas diferentes. Podem ser ainda esse ano. Sim. Agora, a perda do mandato ainda vai ser uma coisa que será discutida, se automático ou não automático. Mas veja bem, se um parlamentar tem ainda 2 anos de mandato e ele foi condenado a 3, ainda que não seja a perda automática da sentença, do acordo, cumprir, automaticamente ele perdeu o mandato. Então não há como evitar essa perda, ela será automática de uma forma ou de outra. E todos eles vão estar dentro desse contexto. Nessa situação que o senhor está acabando de relatar, ou seja, se tem 2 anos de mandato, a condenação tem 3 anos, então ele perderia o mandato. O presidente da Câmara usou de uma estratégia que foi suspender o mandato do deputado que está preso. Por que ele usou essa estratégia? Porque se o deputado está preso, ele não compareceria às sessões plenárias, e aí o regimento interno prevê que determinado número de faltas ele vai perder, e aí não teria como ele manter o mandato. Então o que ele fez? Suspendeu, retirou o pagamento dos subsídios, e ele cumpriria lá a pena, teria os benefícios lá de progressão, o que fosse, e ao término desse cumprimento ele voltaria para o mandato. Nesse caso, 3 anos de... Nós estamos usando isso como um exemplo. 3 anos de condenação, 2 anos de mandato, 3 anos de condenação, se não for todo em regime fechado, ele sai com a progressão que a lei dá a ele, e aí então ele voltaria a cumprir o mandato. Essa estratégia do presidente da Câmara é lícita? Não atrapalha o cumprimento da pena? Não, atrapalhar o cumprimento da pena, não. Agora, eu acho que isso não faz sentido. Não faz sentido. Porque ainda que ele tenha uma eventual progressão de regime, ele não pode supostamente voltar ao mandato, porque o direito político dele está suspenso. Ele ainda não acabou o cumprimento da pena. Então, é uma decisão que não faz nenhum sentido, né? Pode ter sido uma estratégia para mostrar a independência do Poder Legislativo.
ele pode ter usado essa estratégia nesse sentido. Mas, objetivamente, na prática, isso não vai fazer nenhuma diferença relativamente ao cumprimento de pena e nem à perda efetiva do mandato. Tá certo? Na prática, não. Eu acredito que é uma estratégia válida para demonstrar, então, que existe, sim, a capacidade, o poderio do Poder Legislativo. Mas, para efeito prático, porque se ele está suspenso, ele não está recebendo. Né? Se ele está suspenso, ele não está comparecendo. E ainda que ele tenha uma progressão de regime, possa vir a cumprir, eventualmente, parte da pena em liberdade antes do final do mandato dele, ele não pode assumir, porque os direitos políticos dele estão suspensos em virtude da condenação que ele ainda não acabou de cumprir. Então, na prática, não vejo nenhuma objetividade nisso, nenhuma alteração nesse contexto. Doutor Olani, para que o nosso telespectador possa entender melhor, fala-se com relação à pena em regime aberto e regime semiaberto. Gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador. São as formas de cumprimento de pena. Nós temos aí o regime aberto, semiaberto e fechado. Né? O regime fechado é uma reclusão absoluta. Né? O regime semiaberto, ele dá alguns benefícios ao condenado, como, por exemplo, trabalhar, né? Mas ainda cumprindo a privação de liberdade dele, né? Em determinadas circunstâncias, principalmente no decorrer da noite. E nós temos o regime aberto, né? Onde ele cumpre a pena no albergue, ou seja, ele vai, faz os afazeres dele diário, dorme no albergue, né? E no dia seguinte ele volta às atividades dele normais. Neste caso dos mensaleiros, né, como são assim chamados, eles terão esses 3 tipos de penas? Quem vai fixar isso no final, né, é esse voto dos ministros. Qual será o regime da pena de cada um? Nós poderemos ter regime, desde o regime fechado, o regime semiaberto, o regime aberto. A definição é por parte daqueles que o julgaram. Então, em regra, nos casos que foram julgados os crimes mais graves, acredito eu que a pena será inicialmente cumprida em regime fechado. O que quer dizer isso? Quer dizer inicialmente porque, de acordo com algum tipo de comportamento carcerário que ele tenha, e de acordo com que a pena vai sendo cumprida no decorrer do tempo, ele pode ter uma progressão de regime, ou seja, ele pode passar do fechado para o semiaberto. E também do semiaberto para o aberto. Então, essa progressão de regime depende de uma série de fatores, principalmente, notadamente, do seu comportamento carcerário, né? Da sua vida aqui fora, caso ele venha, de alguma forma, a ser permitido a sua vida social, ainda que parcial, né? E também do tempo decorrido da pena que ele cumpriu no regime anterior. A essência dessas condenações são os prejuízos ao erário público. Haverá também ressarcimento? Essa pergunta é muito interessante. Com a modificação do Código de Processo Penal, que rege todo esse sistema penal, foi determinado que, havendo sentença penal condenatória, haverá também a definição de uma indenização a ser paga à vítima, no caso, o poder público. Só que o ministro Joaquim Barbosa, a meu ver, numa decisão muito acertada, ele entendeu que não seria razoável fixar essa indenização em virtude da complexidade de tudo que está envolvido no mensalão e que não se tem como apurar nesse processo quais foram todos esses prejuízos. Quais são, né, aqueles danos causados ao erário público de uma maneira geral. Então, ele entendeu que não seria razoável, em virtude desta complexidade, fixar essa indenização no acórdão que decidiu criminalmente o mensalão, mas sim, né, permitir, autorizar que em outra sede, né, numa sede onde se poderá ter uma dilação probatória específica desses prejuízos, poder aquilatar quais foram, para que sejam julgados, então, quais foram esses prejuízos, para que cada qual, na medida aí do seu dano, possa ressarcir o erário público. Doutor Olani, há no país um sentimento de impunidade, pelo menos a gente percebe isso na maioria das pessoas e pesquisas também apontam isso, onde
Os grandes, os ricos, os poderosos, às vezes não são condenados, não pagam pelos seus crimes e aqueles menos favorecidos às vezes pagam. O que o senhor acha que esse julgamento muda nesse sentimento no país? Olha, eu vejo uma mudança realmente significativa. Porque nunca se viu antes um julgamento dessa magnitude. E ao contrário do que todos pensavam, ele chegou a um final feliz para o povo. Ainda que esses recursos afastem o cumprimento imediato dessas sentenças, efetivamente elas serão cumpridas. Então, o que até então não se via, que era julgamentos criminais dessas pessoas envolvidas, né, com o poder, hoje a prova mais do que concreta que está havendo uma mudança na consciência política do país. Ou seja, todos os poderes, de uma forma ou de outra, estão envolvidos em eliminar, em afastar toda essa corrupção que, em última análise, acaba redundando em todas essas sequelas sociais que nós vemos aí. Porque esse dinheiro do mensalão, esse dinheiro da corrupção, ele deixou de ser entregue a alguma obra, algum benefício público que poderia ser levado àquela criança que está passando fome, que precisa de uma merenda escolar, que precisa de uma escola, né? Poderia ser levado a um município para ajudar, né, aqueles que necessitam, para construir obras importantes. Então, esse dinheiro, ele não saiu do nada, ele saiu do erário público. Então, se ele saiu do erário público para alimentar a corrupção, ele deixou de alimentar as instituições que efetivamente vão trabalhar pelos necessitados, que é a razão de ser do próprio Estado. Nós estamos falando aqui do mensalão, julgamento no Supremo Tribunal Federal. E o Gilmar perguntou ao senhor se o senhor entende que esse julgamento será importante, vai modificar essa sensação, até mesmo esse comportamento no país inteiro. Eu trago isso para a nossa realidade. Os deputados são julgados lá. Mas existem aqui mesmo na nossa comarca algumas ou várias ações civis públicas contra prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, ex-vereadores, né? O senhor acredita que o resultado final, que nós ainda não chegamos, mas se o resultado final lá no Supremo Tribunal Federal chegar à prisão, a condenação e o cumprimento de pena por parte desses condenados, o senhor acredita que isto vai influenciar também nas decisões que seriam proferidas aqui em juízo de primeiro grau ou no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais? Ou o senhor acha que isso não vai repercutir nas decisões dos magistrados aqui de primeira instância? Não, ao contrário, eu acredito que sim. Inclusive, o acórdão que condenou os mensaleiros, os chamados mensaleiros, é uma realidade. Ele é uma realidade, ele não é algo fictício. E embora ainda estejam pendentes recursos, inclusive análise sobre o fato da admissibilidade ou não, principalmente dos embargos infringentes, é um fato. Ele está aí. E move, sim, de civilidade todos os poderes, não só o judiciário. Então, eu acredito, sim, que em virtude desse julgamento, haverá, sim, nas outras instâncias, né, um sentimento de que é necessário dar uma satisfação popular, dar uma satisfação ao povo sobre esses atos de corrupção. Tanto é verdade que o CNJ pede já em uma de suas resoluções a prioridade dos julgamentos de atos de corrupção, ou seja, que tem, de alguma forma, a dilapidação do erário público. Então, isso não é algo distante, isso já está acontecendo. Essa contaminação positiva desse julgamento já está realmente se alastrando por todas as instâncias e por todos os poderes, em todos os âmbitos, seja de natureza federal, estadual ou municipal, né? No caso, os tribunais estaduais, os juízes estaduais, os juízes federais não são diferentes.
também realmente acabam se contaminando, se inflamando positivamente com o resultado, com todo esse trabalho desenvolvido pelo STF no julgamento dos mensaleiros. Doutor Olani, para que a gente possa encerrar o programa e o debate em torno desse tema, o que muda na vida do Brasil e dos brasileiros após esse julgamento? Veja bem, eu acredito que o mundo já passou por várias crises, né? O mundo passou por crise industrial, passou por crise de alimento e uma série de crises. Eu acho que o mundo vive hoje uma crise, talvez a mais grave de todas de sua história, que é a crise de consciência, né? E todos esses movimentos que são em prol do público, em prol do povo, em prol do cidadão, eles de alguma forma interferem positivamente nessa crise, né? E dão esperanças às pessoas e, consequentemente, aumentam o seu espectro de consciência, né, sobre a necessidade de ser bom, a necessidade de ser uma pessoa que esteja inserida dentro das instituições, porque as primeiras que sofrem são as instituições com essa crise de consciência. As instituições começam a ficar desacreditadas. E a partir do momento que nós vemos esse estado de coisas acontecer, as pessoas acabam acreditando nas instituições e se inserindo nelas. E a partir do momento que se insere nas instituições, por óbvio, todo país, qualquer nação terá um desenvolvimento extremamente grande e importante. Por quê? Porque uma nação nada mais é do que o somatório de todas essas instituições. As instituições estando fortalecidas, por óbvio, o país, a nação, estará automaticamente fortalecido. Doutor Olani, gostaria de agradecer, em nome da TV, em nome do programa Além da Notícia, a disponibilidade do senhor de estar aqui. Sabemos das grandes atividades que o senhor tem, mas está aqui disposto a participar conosco do programa, levar esses esclarecimentos tão importantes à sociedade barbacenense e a toda a nossa região e, na oportunidade, cumprimentar pelo importante trabalho que o senhor realiza aí no Judiciário, aqui na nossa cidade, na nossa região. A gente tem conhecimento da dedicação, do envolvimento, do comprometimento que o senhor tem com a sua função. Quem agradece sou eu a oportunidade de estar aqui tentando fazer esses esclarecimentos. Eu disse no início que explicar toda essa parte técnica do mensalão de forma simplificada é muito difícil. Mas eu espero que tenha atendido a essa expectativa e sempre à disposição de vocês, como eu disse, é a imprensa que começa toda essa movimentação. Estarei sempre à disposição, sempre que possível, sempre que necessário, aqui para esclarecer a vocês, na medida do possível, tudo aquilo que for da minha alçada. Muito obrigado. Também muito obrigado ao doutor Reinaldo Fortes, advogado, professor universitário, está sempre disposto a estar aqui também, participando, nos ajudando a conduzir o programa Além da Notícia. Desta forma, nós vamos encerrando o programa Além da Notícia de hoje. Muito obrigado a todos.